Graça e paz. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu quero ler uma referência bíblica e quero tratar acerca de um assunto que muitos de nós temos dificuldades dentro do conceito da fé cristã, mas é que de suma importância para todos nós. A referência, ela está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Próprio São Paulo apóstolo, ele está propondo: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E dentro deste aspecto, templo, a maioria de nós temos conceitos equivocados. Uma certa feita mesmo, quando ainda reitorando uma faculdade teológica, um seminarista, ele propôs para o seu professor que ele era templo do Espírito Santo, ele compreendia assim, e o professor então falou: e você acha que o Espírito Santo mora em você, habita em você? Você é louco, não é? E isto gerou um conflito, uma confusão ali, e este aluno, acabou que o assunto foi parar nas minhas mãos mesmo para decidir sobre a questão da habitabilidade ou da inabitabilidade do Espírito Santo na vida do cristão. E foi quando então eu tive que abrir a Bíblia justamente nesta referência e mostrar para aquele professor que ele estava equivocado sobre, não é? E que a questão do habitar do Espírito Santo em nossas vidas não era uma questão necessariamente de ter em mim a condição de ser hóspede e o Espírito Santo morar em mim do ponto de vista que pudesse eu trazer a consciência de eu mesmo morando dentro de uma casa. Mas quando então o próprio Paulo está falando habitação do Espírito Santo, ele está falando que por minha razão, por minha compreensão lógica, não é? Por minha capacidade de perceber, de adorar e de ter comunhão com Deus, então o Espírito Santo habita. Ele habita em mim, então ele não está habitando em mim dentro do contexto fisiológico, mas ele está habitando em mim dentro do contexto que Paulo mesmo, ele está chamando isto de mente racional, dentro de uma mente que compreende a ação e o poder do Espírito Santo. Ou seja, se você pega um cristão qualquer e degola esse cristão, o Espírito Santo não vai sair dele, porque não está habitando nas suas entranhas, não é? Ainda que isso também é um assunto que a gente trabalha muito no Velho Testamento e Novo Testamento, quando o Velho Testamento está falando do Deus que habita mesmo, em circunstância, ele está falando de habitar nos rins, ele está falando de habitar mesmo no coração, está falando de habitar nos órgãos vitais, mais ou menos assim, mas não é bem a questão. Mas quando Paulo afirma que nós somos templos do Espírito Santo, ele está trazendo justamente isso: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Necessariamente ele está nos trazendo algo de suma importância, principalmente para essa igreja de Coríntios, porque está falando para uma igreja de cultura grega, e nesse contexto aqui a gente vai pegar uma informação muito lógica do que Paulo está querendo propor, ainda que também, quando ele está falando de templo para a cultura grega, ele está falando de alguma coisa que os gregos compreendiam muito bem, e ele está falando também de alguma coisa que os judeus compreendiam muito bem, e aqui ele está querendo trazer uma realidade não para o judeu do templo, que era o local do ritual do povo judeu, nem também para o grego do templo, que era o local do ritual para os deuses. Mas ele está pegando aqui esta metáfora templo, que tanto fala para o judeu quanto para o grego, como sendo a capacidade da manifestação de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. E o templo no grego, ele traz um conceitozinho chamado temenos, e temenos traz a ideia de lugar de contemplação. Ou seja, quando estou falando de templo, então, é lugar de contemplação, é lugar de reunião com Deus. Quando é que eu posso me reunir com Deus? É quando Deus habita em mim,
na minha razão é quando então eu estou prostrado diante desse Deus que já habita a minha mente, que já habita o meu coração, que já habita o meu interior, neste contexto mesmo racional, da percepção, né, que eu tenho de Ele estar habitando em mim. E com isto, então, eu posso ter esta resposta de Deus. É quando o apóstolo Paulo está trazendo o conceito de templo mesmo, dentro da proposta da habitação, da santificação, edificação e adoração. Então, aquele que habita a minha mente, aquele que habita o meu coração, aquele que me leva para uma consciência de edificação, de adoração contínua. Por isto é que o templo ele é tão relativo e ele cabe tão bem no contexto da analogia do cristão como sendo o templo do Espírito Santo. E o povo grego sabia muito bem da importância deste templo pelo seu aspecto cultural, e neste contexto também o povo judeu sabia muito bem deste aspecto do templo pelo seu aspecto de adoração. Então a cultura grega e a adoração judaica que praticava dentro do templo, remontando na vida do cristão como templo, ele tem um aspecto da cultura cristã e ele tem um aspecto da adoração cristã. E isto traz essa proposta do Deus que habita mesmo, e quando ele habita, então ele está habitando para santificar, ele está habitando para edificar e ele está habitando para uma adoração que de fato seja legítima, que seja verdadeira, que seja autêntica, que possa conduzir o povo de Deus a uma consciência mais lúcida, mais sólida e mais concisa do Deus que habita em si mesmo, do Deus que já tem tomado a nossa mente, a nossa razão. E o povo grego, quando eles traduzem este conceito de templo para a cultura grega, e principalmente para os coríntios, que aqui é o segundo berço da filosofia de época mesmo, então Atenas na Grécia e depois Coríntios também no mundo grego, nesse contexto. E havia aqui um conceito dentro desta cultura grega, que era o conceito do panteão, o conceito da teogonia. O templo sempre remontava à cultura grega, quer fosse para a prática do panteísmo, da habitação de muitos deuses, quer fosse na prática mesmo do próprio panteão, que posteriormente a própria cultura latina cria esse processo e joga para dentro de Roma. Então, panteão significa pan de todos, né? E Theos, Deus. Então, templo de todos os deuses, onde se podia adorar todos e quaisquer deuses existentes neste templo aqui, porque para o povo grego a cultura do panteão é a cultura do politeísmo, do panteísmo mesmo, da adoração de muitos deuses, de muitas entidades, remontavam a forma de tentar explicar a vida e não necessariamente de adorar. Então criava-se deuses para tentar explicar a vida, que a gente chama também de teogonia na filosofia, e a teogonia era o nascimento dos deuses, usado aqui para mostrar este aspecto de uma narrativa. Precisava falar do inferno, por exemplo, então vamos remontar aqui um Deus que possa caber bem dentro do Hades, não é? E cria aí o Deus do Hades, o filho do Deus dos deuses, né? Do Deus Zeus e assim por diante. E com isto a filosofia grega, que de alguma forma Paulo, quando escreve para os Coríntios também, ele está trabalhando dentro deste aspecto, trazia aqui a possibilidade da formação de deuses, de semideuses e de titãs, ou seja, deuses, semideuses e titãs que estavam nestas três características bem distintas para atender a necessidade da narrativa para o próprio povo. Mas quando Paulo está falando isto para a igreja, ele está falando deste templo necessariamente dentro da proposta de que cada cristão em si, por si e per si mesmo, ele é a habitação do Espírito Santo, ele é templo de Deus, templo que traz este aspecto da santificação, da edificação e da adoração. E com isto, então, se nós de fato fomos reputados como sendo morada de Deus, como sendo templo de Deus, a minha mente já é uma mente que tem captado esta verdade, a minha razão ela é absoluta em Deus, na adoração em Deus e na edificação da minha vida e da manifestação da glória de Deus na minha vida.
E com isso eu quero deixar para cada um de vocês que todos quantos fomos chamados para servir a Jesus, em primeira análise fomos chamados para conversão, em segunda análise essa conversão ela se dá aqui por alguns aspectos, né? Redenção, remissão dos pecados, e santificação, e em segunda análise pela regeneração, e a regeneração é a mudança de mente, metanous, metanoia que a gente traduz, porque agora a mente do homem de Deus, do cristão, da mulher, do servo, né? Do discípulo, da discípula, é uma mente totalmente inundada pela ação do Espírito Santo, porque ela é renovada pelo Espírito Santo, e em sendo renovada pelo Espírito Santo, significa que o Espírito Santo habita a nossa mente, habita no nosso pensamento, e é Paulo escrevendo ainda a esta carta, mesmo no capítulo 2, logo no finalzinho do capítulo 2, ele está falando, mas vós tendes a mente de Cristo, ou seja, então Cristo habita em mim, habita o meu sentimento, habita a minha mente, habita a minha razão, habita o meu coração, minha lógica, meu centro. Esta é uma verdade inconteste para todos quantos se prostram diante deste Deus que é vivo, que é vida e que transmite uma proposta de santificação, de edificação e que cobra daqueles aonde ele está habitando a consciência de uma adoração. Por isso, então, é que prostramos diante de Deus continuamente para louvá-lo e adorá-lo e bendizê-lo, porque a nossa mente, o Espírito Santo já está nos incumbindo disto, nos trazendo sempre esta proposta para estarmos nos direcionando a Deus para louvor e adoração. E quando isto não é fora de nós, mas é dentro de nós mesmos que este processo começa, quando na igreja, na comunhão dos santos, mas no meu dia a dia, na minha mente, eu e Deus, ou Deus e eu, porque Ele primeiro, eu em segundo lugar, neste processo, com a mente espiritual e tendo relação íntima e profunda com a mente de Deus, e é orton, também traduzido do grego, da mente de Deus para as nossas próprias mentes, os seus desígnios, a sua vontade e a esperança que o próprio Espírito Santo traz, porque a esperança que habita em nós, ela não confunde, pois foi posta nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Com isso, quero deixar para vocês aí um beijo na alma, um beijo no coração. Meditem, vocês são templos do Espírito Santo, então não profane este templo, não profane o altar deste templo, porque o Deus que habita em nós é santo, todo poderoso, e Ele não divide a sua glória, porque não existe ninguém capaz de suportar a outra parte da sua glória. Então a Ele seja o louvor, a honra, a glória e a adoração para todo sempre. Quero despedir de vocês aí deixando beijo na alma, beijo no coração. Fiquem na paz, amados.